Moral da história. Uma ilustração para edificar a sua vida. Olá amigos, olá amigas, conforme prometido, toda sexta-feira estaremos trazendo uma moral da história para você, para edificar a sua vida, para estar falando ao seu coração. E a moral da história que estaremos passando para você hoje é insatisfação em cadeia. Mas antes de estar passando essa moral da história, gostaríamos de estar convidando você para estar visitando a nossa página no YouTube, se inscrevendo lá, é Barreto de Oliveira. Se inscreva lá, compartilhe, dê o seu like, dê a sua opinião no que a gente pode melhorar. O nosso objetivo é abençoar a sua vida e abençoar as vidas com as quais você se relaciona. Então vamos lá, a moral da história de hoje. O senhor João Amazílio era um lavrador. Desde a sua infância ele vivia com o cabo da enxada na sua mão, uma vida de muito sacrifício, debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de tempestade, e estava ele lá porque o seu sustento dependia daquela terra que ele cuidava, daqueles alimentos que ele extraía dela. E um belo dia estava lá, um dia chuvoso, uma chuva fria, uma chuva fina, e seu João Amazílio estava lá mais uma vez na sua labuta e de repente formigas picando seus pés, e ele estava lá pensando o quanto era difícil aquela vida que ele levava na sua lavoura. De repente, numa estrada próxima à lavoura dele, passou um ônibus. Então ele olhou aquele ônibus começou a falar: olha, feliz é o motorista daquele ônibus ali. Imagina tá com liberdade, não tomando chuva, podendo ir para todos os lugares. Deve ser uma vida muito boa daquele motorista. Lá dentro daquele ônibus havia um motorista insatisfeito, falando: olha, todos os dias aqui dentro desse ônibus, com vidas sob a minha responsabilidade, longe dos meus filhos, horas e horas nessas estradas perigosas e escorregadias, sobretudo nesses dias de chuva, e vida difícil essa vida minha de motorista de ônibus. De repente, o motorista ia muito bem, passou por ele uma linda Ferrari vermelhinha, brilhando, e ele começou a pensar: poxa, a vida boa deve ser daquele milionário ali dentro daquela Ferrari linda. Deve ser uma coisa muito boa viver uma vida igual a esse milionário vive. Dentro daquela Ferrari havia um empresário insatisfeito e começou a falar: puxa, o quanto é difícil ser empresário no Brasil, cargas de impostos que não acabam mais, inflação, coisas muito difíceis para se administrar. Eu já peguei dinheiro emprestado em banco o mês passado para pagar minha folha de pagamento, e agora eu estou indo ao banco para devolver a minha Ferrari. Ou vida difícil essa vida de empresário no Brasil, é muito difícil. De repente, aquele empresário olha para cima e vê um avião passando lá em cima nos céus, e ele começa a pensar: poxa, vida boa deve ser daquele piloto lá daquele avião. Imagina viver, podendo viajar o mundo todo, podendo ter liberdade, pendurado lá em cima, sem responsabilidade com folhas de pagamento, sem responsabilidade com coisa alguma, apenas cumprindo a sua missão de levar pessoas. Lá dentro daquele avião havia um piloto muito insatisfeito e falando: puxa, que vida difícil é essa minha. Cada dia eu estou num país diferente, meu filho acabou de nascer, não estou vendo nem o crescimento do meu filho, e é muito difícil. Imagina ter sobre a minha responsabilidade a vida de centenas de pessoas. Ô, vida difícil essa, estar pendurado aqui em cima correndo risco. É muito difícil ser piloto de avião, é muito difícil, eu não vivo. De repente aquele piloto olha para baixo
E lá embaixo, no meio ao mato verde, tinha um pontinho preto. E ele começa a observar, ele viu que era uma pessoa. E ele viu que era uma pessoa que estava lavrando a terra. E ele falou assim, vida boa deve ser daquele fazendeiro ali, lavrando a sua terra, tranquilo, sem ter preocupação, tem sua comidinha na hora certa, junto da sua família todo dia. Vida boa deve ser daquele lavrador. Como eu gostaria de ser um lavrador como aquele. Lá embaixo, quem estava? Senhor João Amazilho, aquele que começa o nosso ciclo na nossa história de hoje. Moral da história. Nós vivemos um tempo de pessoas insatisfeitas. Nós vivemos uma epidemia de insatisfação. Todos nós achamos que a cruz do vizinho, a cruz do próximo é mais leve do que as nossas cruzes e por isso vivemos numa insatisfação e nunca estamos com os nossos corações satisfeitos com nada. E a gente costuma, naquela história do copo pelo meio, a gente costuma ser da turma que sempre fala, esse copo está meio vazio, sempre está faltando alguma coisa para nós. Mas a palavra de Deus, Paulo escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele fala assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Ou seja, a palavra de Deus nos orienta a darmos graças em tudo, darmos graça em tudo, porque se não for assim, nós demonstramos para Deus o tamanho da nossa ingratidão a Ele. Às vezes a gente tem tudo, né? Mas aquilo que falta passa a ser o foco principal em nossas vidas e nós sofremos desse mal que a humanidade está vivendo, de insatisfação. E com isso esquecemos de dar graças a Deus. Querido, olha do seu lado aí, olha quanta bênção Deus tem te dado, olha quantas maravilhas Deus tem feito em sua vida. Está faltando coisa? Sempre falta, né? Mas o foco principal não deve ser naquilo que está faltando. O nosso foco principal tem que ser naquilo que Deus tem feito por nós. Sobretudo, ter mandado seu próprio Filho morrer ali na cruz do Calvário para nos salvar. Esperando que essa história tenha edificado a sua vida. Semana que vem voltaremos com mais uma Moral da História.